Pessoal, bom dia, bom domingo a todos. E hoje nós iremos bater um papo bem interessante. Ver um insight aqui rápido, mas ao mesmo tempo que chama a nossa atenção como profissional de educação física, de modo geral, porque quando nós partimos de um ponto do nível de formação que nós temos, a quantidade de diplomas e certificações que nós temos guardado, né, dentro da pasta, dentro do nosso guarda-roupa, ele está pregado ali na parede, dentro do nosso estúdio, dentro da nossa academia. E hoje veio a atenção o seguinte: o principal ponto que vocês estão vendo aí em cima, que é não ofusque a sua mente pela quantidade de diplomas e certificações que você tem. Veja bem, por si só, essas certificações e esses diplomas não garantem o nível de qualidade e o profissional que você é no mercado de trabalho. Como assim, Wesley? Para poder me desenvolver, para eu poder crescer dentro do mercado, eu não tenho que ter educação continuada? Sim, você tem que ter educação continuada. Você tem que ter um processo de certificações para poder você ser um profissional de qualidade e assim prestar um melhor serviço para a sua clientela. Se você não tem cliente, você pode galgar os clientes de acordo com as certificações e diplomas que você vai fazendo ao longo da sua carreira profissional. Aí sim você vai montando uma base de dados científicos específicos para que você possa começar a compilar todos esses conteúdos e assim o aplicar no meu campo de prática. Perfeito. Mas ao mesmo tempo, vem grandes questionamentos em relação a essa quantidade de diplomas e certificações que eu tenho, e eu não tenho um cliente. Eu não tenho um cliente em relação a isso. Ou seja, o que é que está acontecendo que eu não tenho um cliente pela quantidade de diplomas e certificações que eu tenho e não está se encaixando todo esse conhecimento que a gente chama de obesidade mental no meu campo de prática? O que é que está faltando nesse conglomerado de conteúdos que eu sempre estudo, eu sempre me dedico, eu sempre busco e na prática isso não está funcionando? Eu não consigo ultrapassar a barreira do conhecimento que eu tenho na minha mente e colocar esse conhecimento em prática para solucionar problemas dos meus clientes. Então veja bem, os diplomas e certificações que eu tenho não podem ofuscar a capacidade de você colocar tudo isso em prática. O que eu posso estar identificando em relação a esses pontos, que muitos profissionais estão travados em relação a isso, é que a mente está ofuscada. Ele apenas retém, apenas ele busca, apenas ele investe no conhecimento, na educação continuada, mas quando ele vai para o campo de prática, ele não aplica aqueles conhecimentos na grande realidade do que é os clientes dele. Está havendo aí um desequilíbrio relacionado ao que os clientes têm e a quantidade de conteúdos e certificações e diplomas que ele está fazendo e ele não está solucionando o problema do seu cliente. Então veja bem, novamente, os diplomas e certificações não são, não garante por si só o nível e a qualidade de profissional que você é dentro do mercado de trabalho. Não ofusque a sua mente. Então, hoje eu quero trazer aqui alguns pontos em relação a isso, alguns aspectos que podem ser mais importantes do que apenas ter muitos diplomas, muitas certificações. O profissional de educação física, o personal trainer, quando ele sai da graduação, ele sai com a mente aberta para buscar muitos conteúdos, né?
E dentro da graduação, ele não é ensinado a nortear para um caminho, canalizar energia para aquele caminho, aonde ele possa ser mais assertivo, solucionar mais rápido, otimizar melhor o seu trabalho, otimizar melhor o seu tempo para garantir melhor qualidade do seu serviço, mais descanso, mais qualidade de vida e por si só a carreira dele alavancar, decolar. Então é justamente isso que eu estou falando hoje. Pensa bem, a experiência prática. Então você tem uma experiência prática enorme em relação ao que você faz. Você é personal trainer, você é profissional de educação física, você gosta do que faz, você se identificou com a profissão. Foi a profissão que você sempre sonhou, que você sempre amou. Você sempre viu outras pessoas praticando esporte, realizando algum tipo de atividade, e aquilo te chamou a atenção e disse: eu vou ser profissional de educação física para que eu possa atender essa população, cuidar dessa população, enxergar quais são os pontos relacionados à parte anatômica, fisiologicamente falando, as simetrias musculares, articulares, e dentro dessas assimetrias eu fazer uma avaliação e solucionar o problema daquelas pessoas. Será que foi assim que quando você entrou dentro da graduação você pensava dessa forma? Ou você foi com sonho realmente, porque eu gosto de estar dentro da academia, eu não tinha outra coisa para fazer e escolhi a educação física, e dentro do curso foi que eu fui começando a me identificar com o curso, e depois eu entendi que a educação física realmente não era algo fácil, mas acima de tudo eu tinha que estudar mais, e assim fui buscando muitos diplomas, muitas certificações, fiquei com a mente obesa, e esqueci do ponto fundamental em relação à profissão: aplicar a quantidade de conhecimento que eu tive dentro da graduação, juntamente com várias certificações que eu fiz extras, pós-graduação, mestrado, doutorado, e minha cabeça foi ficando obesa de conhecimento, e no campo de prática eu ainda não saí do zero. Eu ainda não solucionei nada, eu não tenho um case de sucesso nenhum, eu não impactei vida de nenhum cliente, eu não tenho uma cartilha de cliente, eu não sei vender, eu não sei cobrar, eu não sei me reportar para o cliente, enfim. O que foi que aconteceu no percurso? Então, eu trago aqui algumas nuances relacionadas a esse tema, que é bem interessante você refletir em relação ao nível e aos pontos que você está hoje. Se eu sair da graduação agora, como é que eu estou vendo o mercado de trabalho? Se eu já tenho 15 anos de profissão, como é que eu estou enxergando esse mercado de trabalho? Como eu iniciei, como eu estou dentro do processo e o que é que eu tenho de perspectiva para o futuro? Você se faz essas reflexões todos os dias, você coloca no papel, você para um pouquinho para pensar sobre isso. Veja como isso é importante, veja como isso é interessante. Uma empresa, para que ela venda mais, ela para um pouco e se planeja. O profissional de educação física é o contrário disso, mas se alguém não disser a ele, eu vou falar aqui novamente, ele é uma empresa. Ele precisa parar um pouquinho do operacional e vir para a parte tática, vir para a parte de planejamento, vir para a parte de reflexão intrapessoal e começar a refletir sobre a quantidade de diplomas e certificações que ele tem, mas na parte prática, para aplicar esses conhecimentos, eu estou tendo dificuldade, eu estou tendo barreiras grandes que estão me puxando e eu não estou entendendo mais nada em relação à quantidade de conhecimento que eu tenho, mas não está dando certo. Como assim? Então eu trago aqui alguns aspectos, alguns pontos importantes, que não é apenas ter muitos diplomas nem certificações, mas o primeiro ponto é a experiência prática, a vivência, né, no dia a dia com os clientes, a adaptação às suas necessidades são fundamentais para que você possa começar a alavancar a sua carreira. Um personal trainer que entende as nuances do treinamento prático pode oferecer soluções muito mais eficazes.
Como assim? Pega esse ponto. O personal trainer que entende as nuances do treinamento prático, ele gosta de fazer a prática. Ele toda hora está treinando, está buscando, está se movimentando. Pode oferecer soluções muito mais eficazes. Será se essa sessão de treino que nós vendemos, né, que você aprendeu quando saiu da graduação, esses 60 minutos de treinamento, será se de fato ele é eficaz na vida de um cliente sedentário que iniciou a sua progressão, a sua prescrição, a sua mudança de estilo de vida, que ele te procurou para poder solucionar o problema dele? Será se esses 60 minutos é viável na primeira semana de treinamento? Pega essa reflexão, pega esse ponto. Será se realmente esse cliente está necessitando ser aplicado 60 minutos de treino? Ou se ele, no início do treinamento, ele não quer apenas falar contigo, expressar um pouco da vivência ou a não vivência dele relacionada ao exercício físico, que ele não gosta de fazer exercício físico, mas foi recomendado pelo médico, pelo fisioterapeuta, a adentrar dentro de uma prescrição voltada ao ponto inicial, estado de aptidão física que ele está, para que ele possa começar pelo menos sentir o prazer de ir na segunda sessão. Pega bem esse ponto, reflete em relação a isso, se realmente 60 minutos para um indivíduo sedentário é o tempo necessário, viável, para que ele retorne à próxima sessão. Ou se é apenas um momento de alongamento, relaxamento, de conversa, sentir o cliente, diagnóstico, prognóstico, levantamentos, para que na segunda sessão ele comece a entender o que realmente você quer com ele, você começa a se desenvolver e assim minimizar os riscos e os danos relacionados ao que ele está necessitando. Segundo ponto. Bom dia, Carize. Nós estamos falando aqui hoje sobre, não ofusque a sua mente com diplomas e certificações que você tem. Presta bem atenção. A quantidade de diplomas e certificados que você tem, por si só, não garante a qualidade e o profissional que você é no mercado de trabalho. Então, são situações que acontecem que, às vezes, o tempo passa, nós não paramos para refletir um pouco, né? E a nossa carreira hoje ela é muito curta. Se nós não pararmos para planejar mais, sair um pouco do sistema operacional, vir para o sistema tático e assim planejar algumas ideias mais assertivas, tanto voltada para a parte profissional empresa e principalmente para o seu cliente. Recomendo que você escute a live aí do início, que tem pontos importantes que pode acrescentar no seu dia a dia. Vamos lá para o segundo ponto, capacidade de comunicação. Eita, Wesley, eu tenho dificuldade nisso, capacidade de comunicação. Eu até tenho a mente, voltada a muito conhecimento de gestão, já fiz alguns cursos de coaching, já li alguns livros que me despertou interesse em relação a isso, mas ainda sou travado, né? Eu ainda tenho dificuldade de me reportar e fazer alguns vídeos curtos que impactam a vida do cliente e que o cliente ele entenda que eu sou um profissional competente e posso solucionar o problema dele, mesmo ele não sendo o meu cliente, mas ele pode ser um futuro cliente porque ele assistiu um vídeo meu, ele viu alguma orientação minha, ele pegou alguns insights em relação do que eu passei e eu me identifiquei com a fala daquele personal, porque realmente ele falou algo que impactou a minha vida. Eu tenho que mudar a minha vida através do exercício. Então esse poder de comunicação, ele é bem interessante porque faltou o planejamento neurolinguístico lá na formação acadêmica do profissional de educação física, que é o PNL. Ele tem que afinar o PNL, planejamento neurolinguístico. Ele tem que impactar pessoas em vídeos curtos, até porque hoje a ferramenta do Reels, que é no Instagram, ele te dá 60 segundos de prática e dentro desses 60 segundos tu fale algo que impacte tanto a você que está falando,
Porque quando a gente fala e faz algum vídeo, eu acho que o primeiro impacto ele tem que vir de dentro para fora, de quem fala e depois de quem vai assistir. Porque depois que quem falou vai assistir nem impactou nele mesmo, então alguma coisa está errada. Então eu tenho que parar novamente, eu tenho que analisar como é que está sendo feito e dentro desse processo eu tenho que ver o meu poder de persuasão, mas é um poder de persuasão bom, positivo, de orientação, que traga uma reflexão profunda na vida do cliente. Então essa capacidade de comunicação, um bom profissional deve ser capaz de se comunicar claramente e motivar os seus alunos. Foi o que eu falei agora. Às vezes é mais sobre como um treinador se conecta com seus clientes do que o número de certificações. Então veja aí a relação dos diplomas e das certificações que ofusca a mente do personal trainer. Ofusca demais a mente do profissional de educação física. Então, às vezes, ele se embeleza tanto com a quantidade de certificados que ele tem postado lá na parede, na sua pasta bem organizada, e ele não está se atentando a pontos simples. Vai anotando aí. O primeiro ponto que eu falei foi experiência prática. O segundo ponto foi a capacidade de comunicação. Vamos para o terceiro ponto. Atualização contínua. Olha aí, voltando novamente do que eu estou falando aqui agora, a quantidade de diplomas e certificações, mas aqui dentro dos 5 pontos, dos 6 pontos que eu nichei aqui, tem atualização contínua, educação continuada. Hoje o mercado fitness está sempre mudando. Já saiu aí as 10 ou foi 20, né, tendências do mercado do mundo fit e da saúde fitness. E a primeira tendência fala sobre a tecnologia, né? A quantidade de equipamentos tecnológicos que tem dentro do mercado e isso pode fidelizar, melhorar, otimizar a vida do seu cliente. Então, essa atualização contínua do mercado fitness que está sempre mudando. Profissionais que buscam constantemente aprender e se atualizar sobre novas práticas e tendências tendem a oferecer um serviço melhor. Veja bem esse nuance que eu estou falando aqui agora do ofuscamento da quantidade de diplomas e certificações que o personal trainer tem e o profissional de educação física tem, mas como ele não tem tempo para planejar, ele não tem tempo para melhorar o seu atendimento, performar melhor e otimizar melhor os resultados dos seus clientes, em relação a um planejamento de ele criar o seu próprio método, de ele criar a sua própria metodologia de trabalho e de treino, e que em apenas 20, 30 minutos ele pode dar um resultado ao seu cliente, relacionado à quantidade de diplomas que ele tem e de certificações. Então, ou seja, tudo que você tem de conhecimento, de embasamento científico, o que eu estou falando aqui, não é ruim, não. Pelo contrário, você tem que compilar, nichar, enxugar e fazer com que todas essas suas experiências de papers que você leu, de artigos, você coloque em apenas uma ferramenta sua que você desenvolveu e assim você comece a ter experiência com você mesmo. Então, se você não tem case de sucesso relacionado à quantidade de clientes que você atendeu, alguma coisa está errada. Porque o convencional todo mundo faz, pessoal. A ficha de treinamento ela é pronta. O 3 de 10, o 3 de 15, as máquinas estão lá todos os dias. Isso aí nunca vai mudar. Isso ali é um tipo de indústria de equipamentos que coloca para dentro do mercado e empresários que não é nem profissional de educação física abre um estabelecimento e lota aquele espaço que ele investiu. Mas o grande nuance de diferente que eu estou falando aqui agora, que a sua mente está ofuscada, é você não pegar a quantidade de certificações que você tem, diplomas, e abrir um leque e trazer novas experiências através de uma nova metodologia de treino que você pode aplicar na vida do seu cliente. Você entra, Wes. Então você agora quer mudar a roda? Não. A roda ela sempre vai girar no mesmo sentido, mas você pode fazer algo diferente que traga experiências novas através dessas tendências já de 2025 no mercado do home fitness e trazer para a sua realidade. Porque você tem que impactar
os seus clientes com algo diferente que você criou, que você desenvolveu. Então, há 5 anos eu já venho aí lapidando o meu modelo de treinamento, que é o método Readapta, e 90% dos meus atendimentos relacionados ao campo de prática, eu trago meu cliente para ficar em pé. Ele viver experiências práticas relacionadas ao exercício físico em pé. Por que isso? Porque sentado ele já vive. Porque a maioria das pessoas que nós atendemos, ele já vive sentado no consultório, ele já vive sentado na cadeira, ele já vive sentado dirigindo, ele já vive estressado. Então o importante é você tirar ele da zona de conforto e trazer ele para uma experiência vivida, ou dentro da academia, ou fora da academia, mas com exercícios que dá prazer, né? Então isso é o grande nuance, é um jogo de quebra-cabeça que você pode, eu vou deixar aqui uma dica bem interessante, você pode ler a teoria dos sistemas complexos, direção não linear, a prescrição voltada à vida dos seus clientes. Então, como prescrever de forma diferente por diversas situações que acontecem na vida do cliente, porque é complexo o ser humano. O ser humano ele é complexo. Então, não são apenas, né, uma ficha fechada, restrita, que vai fidelizar e que o cliente vai ter experiências relacionadas àquela quantidade de ferro que tem dentro da academia. Vamos lá. Quarto ponto, empatia e escuta ativa. Então, se você tem empatia e escuta, às vezes o cliente ele não quer treinar, ele não quer fazer nada. Ele quer que o profissional ele tenha apenas a educação de escutar e a gente tem que aprender a estar ali de pronto atendimento, né? Uma sessão de treino você escutar. Só isso. Empatia e escutar. Porque entender as necessidades e sentimentos dos clientes é crucial para um treino eficaz. Um treinador que ouve e se preocupa com o bem-estar do cliente pode fazer toda a diferença na experiência da sua vida profissional. Você pode aprender com o seu cliente, como também o cliente está aprendendo com você naquele momento de escuta, né, de conversa, e fazer com que você possa até contribuir em algo que ele esteja acometendo, ou ainda ele não teve a orientação certa. Em uma palavra, você pode trazer algo bem positivo na vida dele, como ele também pode trazer uma experiência nova para você. Quinto ponto, personalização de treino. Um bom personal trainer deve ser capaz de adotar, adaptar os treinos às particularidades, peculiaridades de cada cliente, levando em outras metas, limitações e preferências. Aí é onde é que tem a chave, né? A gente tem que começar a mudar essa chave aí, porque poucos profissionais entendem que o treino não é para ele, o treino é para o cliente, né? Se você é um profissional que treina todo dia e gosta de treinar, gosta de estar dentro da academia, mas entenda que o seu cliente ele não gosta de treinar todo dia, não. Muitas das vezes ele foi pela necessidade do estado de saúde dele, que ele passou lá no endocrinologista ou no ortopedista, ou já foi fazer uma avaliação no fisioterapeuta, então foi no nutricionista, no nutrólogo, e pediu que ele fosse rapidamente buscar um profissional de educação física. Então, a maioria das vezes o treino não é para você, o treino é para o seu cliente. Então, conheça a fundo a vida do seu cliente para poder você prescrever melhor, ser mais assertivo e assim trazer o melhor resultado. Sexto ponto e último, né? Resultados comprovados. No final das contas, o que importa são os resultados que os clientes alcançam. Profissionais que focam em ajudar seus alunos e atingir suas metas, independentemente do número de diplomas, se destacam. Então veja só o nuance da coisa. Então, o resultado do seu cliente, ele não está associado ao número de certificações que você tem, não. E nem a quantidade de diplomas. E nem o mestrado, e nem o doutorado que você tem, não. Pelo contrário. Tudo está relacionado aos resultados que os seus clientes podem alcançar. Tudo. Desde que seja, né, um descarrego ali de uma conversa
relacionado ao treino, nem que ele passe o treino todo conversando, mas se ele gosta de conversar o treino todo, mas está fazendo as atividades, está causando prazer a ele, pode ter certeza que a cabeça dele vai começar a funcionar, porque o jogo de quebra-cabeça na teoria do sistema complexo começa na mente, não é no músculo, não é no agachamento, não é no stiff, não é no afundo, não é no supino, no pec, não é no crossover. É na mente do seu cliente. Pode ter certeza. Então, se o profissional de educação física que saiu da graduação e aquele que já está no mercado de trabalho há muito tempo e acha que é a 3 de 15, não é. Eu estou com um produto novo, né, ainda sendo lapidado, testado, mas já aprovado por alguns clientes, que em apenas uma sessão de atendimento que eu faço, que eu oferto dentro da minha esteira de produto, é fazer com que 10 exercícios de ativação neuromuscular causem um impacto, um efeito positivo na vida do cliente. E quando for com 4 semanas, ele retorna para uma nova reavaliação. E eu estou atendendo uma psicóloga e ela tem condromalácia, condropatia no joelho, foi para a academia, não foi bem atendida, deixou de treinar porque estava sentindo dor. E em apenas 3 semanas, dos 10 exercícios que a gente filma no celular do próprio cliente, já deixa lá encaixado, direcionado, compilado o conteúdo, os exercícios que ela tem que fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, e depois tem um retorno. Na terceira semana, as dores diminuiu. Oxente, mestre, como assim? O cliente é sedentário. Perfeito. Ele quer ir para a academia porque a maioria das vezes tem uma pessoa conhecida que vá, faz o convite, tem uma oferta. Muitas das pessoas que estão dentro da academia, ela está com dor, mas às vezes ela não sabe que está com dor. E dor é algo que incomoda, né? Principalmente em algumas regiões do nosso corpo. Mas a maioria das dores neuropáticas, ela está associada aqui. Então, a falta de ativação intracortical, o córtex frontal, o cliente não teve essa experiência de ativação neuromuscular, e dentro dessa primeira sessão eu aplico isso, e o cliente tem essa experiência, e ele diz, puxa, eu não sabia tanto que apenas com exercício do meu próprio corpo eu posso melhorar o meu desempenho, a minha capacidade cardiorrespiratória, a minha postura, a minha consciência corporal, o meu equilíbrio, a minha ativação muscular. Eu nunca senti o meu músculo desse jeito dentro da academia. Aí o profissional fala, pois é, a falta de ativação neuromuscular é que leva muitas pessoas às lesões. Porque o jogo de quebra-cabeça é justamente esse, na teoria do sistema complexo. Então, é um conjunto de coisas, fisiologicamente falando, que tem que estar conectadas, e quando tem algo que desliga, no caso aqui, todo o corpo se movimenta em cadeia. Gente. Cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Então, se as cadeias ela teve um desligamento, nós temos que conectar novamente. Nós temos que identificar o ponto que desconectou. Então, quando eu falo que tem como, né, ajudar o cliente fora da academia e trazer resultados precisos, é justamente isso. É você não ofuscar a sua mente relacionada à quantidade de diplomas que você tem, certificações, mas assim desenvolver um modelo de negócio, de treinamento que impacte tanto a sua vida, porque quando eu fiz isso comigo, mudou toda a minha rotina de treino e eu entendi que eu poderia impactar a vida de outras pessoas. Então, se você quiser saber mais em relação a esse produto, clique aqui, me manda uma mensagem e dentro da minha mentoria de 5 encontros, ou presencial ou prático, você pode desenvolver outro tipo de produto para você. Bom dia, Juca Júnior.
Assiste essa live, viu, Jucá, do início, que com certeza vai alavancar o seu negócio aí em Vaza Alegre. Não perca essa oportunidade de assistir essa live, vou deixar gravada aqui e também na minha plataforma, no meu podcast, o WesleyCast no Spotify e também do ConnectCast. Esse conteúdo vai alavancar a sua carreira profissional, pode ter certeza. Vai lhe dar um upgrade aí na sua mente, que a quantidade de diplomas e certificações não é o sucesso que você pode ter relacionado à sua carreira e principalmente impactar a vida dos seus clientes. Então, pessoal, tem alguma dúvida aí, Carízia, Jucá, né? Se quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, porque com certeza eu acredito que hoje você pode já fazer algo diferente e praticar algo diferente na vida dos seus clientes. Pode ter certeza. Se você trabalha só com idoso, né, e quer ter outro público de atendimento, é interessante que, que você tenha esse know-how de ideias que eu dei agora para que você possa buscar melhor e galgar melhor a sua vida profissional. Cariza, eu trouxe aqui o livro que eu falei aqui esta live, foi justamente isso. Eduardo Ferraz, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Saiba como escolher empregos, carreiras e profissões mais compatíveis com a sua personalidade. Esse livrozinho aqui, ó, da capa amarela. Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Eduardo Ferraz. Essa literatura aqui ela é bem barata, eu acho que já faz uns 7 a 10 anos que eu comprei esse livro. Logo no início da minha carreira como profissional de educação física, isso aqui me rendeu muita coisa boa, sabe? E a outra coisa que você pode anotar também é o PNL do profissional de educação física. PNL do profissional de educação física. Eu tenho uma apostila aqui de PNL do profissional de educação física que eu vou te mandar. Daqui a pouco me dá um toque aí no WhatsApp, eu vou te mandar essa apostila rápida. Foi de uma pós que eu fiz e ela é bem interessante. Você está olhando alguns pontos, porque muitas das vezes nós não estamos ligados em relação ao PNL da gente, planejamento neurolinguístico, que a gente é muito ligado a questões práticas, né, do dia a dia, e isso acaba corrompendo a nossa mente, ofuscando a nossa mente, e nós não ligamos muito para essa parte do planejamento. E tem um ponto aqui bem interessante para a gente fechar essa live, do livro aqui, dessa capinha amarela, que é o seguinte: o sistema automático e o sistema involuntário. É exercido pelas partes mais antigas, grandes e volumosas do cérebro, ou seja, o tronco encefálico e o sistema límbico e uma parte do córtex, ele comanda nosso funcionamento inconsciente. Estima-se que seja responsável por mais de 95% das nossas ações, portanto, exerce uma influência muito maior do que imaginamos em nossa vida. Veja bem, o nosso sistema automático e involuntário, ele é responsável por 95%, né, das nossas influências, ações, funcionamento do nosso corpo, nosso sistema automático. Pode ter certeza, o profissional de educação física, ele vive aí 97 a 98% desse sistema automático. Ele não sai desse sistema automático ou involuntário, exercido pelas partes antigas e grandes e volumosas do nosso cérebro, ou seja, o tronco encefálico. O sistema límbico é uma parte disso, o córtex. E o sistema analítico ou voluntário é exercido pelo nosso córtex pré-frontal. Lembra do que eu falei aqui agora? O córtex pré-frontal é responsável pela tomada de decisões racionais. Estima-se que tenhamos consciência de apenas 5% de nossas funções cognitivas, ou seja, poucas das nossas ações são efetivamente tomadas de maneira lógica e racional. Então, quando eu trouxe essa mudança, né, do sistema automático involuntário e o sistema analítico involuntário, automático e involuntário, 95% das nossas tomadas de decisões, e o sistema analítico o voluntário do córtex pré-frontal é apenas 5% da nossa tomada de decisão,
racional. Então, quando eu trago isso comparado à sessão de treino, ao exercício, os clientes não têm nenhum tipo de vivência e experiência relacionada a outros tipos de atividades que o profissional de educação física pode apresentar para ele, porque nem para o profissional ele mesmo apresenta para ele outras vivências relacionadas ao exercício físico, porque ele está tão preso naquela manada, naquela camada de exercícios simples relacionado a apenas máquinas, 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 que ele não vai ter a capacidade de prescrever diferente. Porque são apenas 5% que a gente tem decisões racionais do sistema analítico no córtex pré-frontal. Então nós temos que ter essa quebra de sinapses de novos neurônios para poder a gente aplicar na gente mesmo e assim impactar a vida de outras pessoas. Se não for desta forma, pode ter certeza, o sistema automático ou involuntário, ele vai tomar de conta da sua vida, da sua carreira. Então, a decisão é sua, né? De querer aprender mais, de querer se destacar mais dentro do mercado de trabalho. Então, se você tem aí vontade de conhecer mais sobre esse nosso método, esse nosso sistema, eu fico aqui à disposição. Clique aqui, me manda uma mensagem. São 5, né, aulas práticas comigo no meu dia a dia, nessa pegada para que você possa desenvolver esse novo produto que eu tenho de apenas uma sessão, que você cobra, né, um valor acima do mercado, ou seja, talvez até o próprio valor que você cobra aí 3 dias ou 2 dias na semana, eu cobro em apenas uma sessão e está dando certo, está dando resultado. Então, pessoal, bom domingo, né? Feliz domingo aí a todos. E lembre-se, não ofusque a sua mente, né? Não ofusque pelos diplomas e pelas certificações, porque por si só os diplomas e as certificações não vai trazer qualidade para o seu serviço, para o seu trabalho. Abraço.